Durante esta quarta-feira, um grupo de índios chavantes fez um bloqueio no trânsito da BR-158 na entrada da aldeia Belém da terra indígena Pimentel Barbosa, entre Água Boa e o distrito de Serra Dourada. Os indígenas manifestam que querem melhores condições de vida, pedindo também pela votação do marco temporal e pedidos com faixas de fora Bolsonaro. A rodovia era bloqueada parcialmente e em instantes desbloqueada pelos indígenas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local sinalizando a pista e organizando o trânsito em virtude da periculosidade de acidentes no trecho. Os bloqueios aconteceram também na região da Matinha, em direção a Canarana, ao longo desta quarta-feira. As manifestações dos indígenas se devem ao fato de que o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento que poderá manter ou não a validade do chamado Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, que trata-se de um critério inspirado numa decisão do ano de 2009 do próprio tribunal que garante aos índios a posse das áreas que ocupavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. A discussão opõe grupos indígenas a produtores rurais que defendem o atual entendimento que restringe os territórios passíveis de demarcação e tem potencial para acirrar ainda mais a crise política entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo. O presidente é favorável ao marco temporal e diz que uma mudança nesse critério pode inviabilizar o nosso agronegócio. Em maio, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, proferiu uma liminar suspendendo todos os processos na Justiça envolvendo demarcações que envolvessem a questão. Eram ao menos 82 disputas judiciais sobre terras que discutiam se elas eram ou não tradicionalmente ocupadas pelos índios, como exige o texto constitucional, que não fornece maiores detalhes sobre os critérios da aferição do tempo dessa ocupação. A suspensão interrompeu o andamento de ações de reintegração de posse que haviam sido determinadas pela Justiça, porque, segundo Fachin, elas poderiam levar tribos inteiras para a beira de estradas num grave momento da pandemia de Covid-19. Entidades de defesa dos direitos indígenas calculam que mais de 300 áreas em processo de demarcação em âmbito administrativo ainda podem ser afetadas pela decisão da Corte. O caso em análise pelo STF envolve a reserva indígena de várias localidades do estado do Mato Grosso. Devido a essa crise, portanto, os indígenas resolveram sair à rodovia 158, especialmente no trajeto entre Canarana e Água Boa, para fazerem as suas reivindicações. Com as informações preliminares que nós temos, apenas uma manifestação pacífica com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ocorreu no local.